Fala traders, beleza? Galera, nessa aula vamos estar abordando sobre este indicador, beleza? Que é um indicador, galera, que tem diversos nomes aí. Ele pode ser chamado de Candle Colors, ele pode ser chamado de Volume Colors, ele pode ser chamado de Institucional Candle Colors. Galera, basicamente, o que é esses candles coloridos? Esses candles que não são os candles padrões, aqueles candles verdes, vermelhos ou qualquer outra coloração que a gente pode colocar, mas sem aquela padrão para se o candle é de alta ou se o candle é de baixa. Galera, seguinte, temos aqui 5 tipos de coloração. Primeiro, o que é essa coloração? A coloração, ela vai medir a quantidade de dinheiro, beleza? De financeiro que temos nas barras, certo? Quantidade de dinheiro que temos nas barras. Sempre levando em consideração um período de barras anteriores. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. A branca e a azul, galera, a gente vai estar vendo um pouquinho mais para frente, mas elas são as que menos têm dinheiro envolvido nessas barras. Então, a próxima barra, a próxima sequência de barras que aparecerem, elas vão estar levando em consideração estas barras passadas, certo? É sempre as barras que estão acontecendo agora em relação às barras passadas. Galera, vamos para as colorações, que daí a gente vai agregando mais algumas coisas para ficar de fácil entendimento. Primeiro, temos aqui, galera, as barras azuis, beleza? Que são estes tons de azuis fracos, né? Esses azuis fraquinhos. Vamos estar considerando esse azul aqui para a gente estar dando exemplo. A barra azul, galera, é uma barra aonde tem a menor quantidade financeira, certo? Naquela barra, naquele minuto, independente do tempo gráfico que vocês estiverem utilizando. Se é o M1, que a gente costuma usar, vai ser naquele minuto. Não teve quase nada de troca financeira dentro daquela barra, beleza? E a gente já vai estar ligando isso com diversos outros fatores que eu vou estar passando daqui a pouquinho para vocês. Galera, depois a gente tem a barra branca. A barra branca é uma barra que ela teve alguma troca financeira, teve alguma quantidade financeira, beleza? Teve um dinheiro trocado, mas um dinheiro normal. Um dinheiro padrão, um dinheiro nada muita coisa, nada que não vai fazer diferença também, que não é nada. Não, é uma barrinha padrão. A branca é uma barrinha padrão. Galera, a barra amarela já é uma barra aonde tem, vamos colocar em branco aqui, aonde teve alguma troca de dinheiro, né, alguma quantidade financeira acima da média. É uma barra que teve uma troca bacana, acima da média. Não é uma barra com baita troca de dinheiro, mas é uma barra acima da média. É uma barra bacana, né? Uma barra que já vai nos dizer algumas coisas. Após isso, a gente tem a laranja. Galera, a laranja eu não tenho aqui. Então, eu vou estar colocando aí ela como verde, beleza? Mas leve em consideração laranja, só porque eu não tenho aqui laranja, certo? Então, galera, aqui a barra laranja, deixa eu escrever aqui do lado. Laranja. O que é a barra laranja? Galera, a barra laranja já é uma barra onde a gente teve bastante negociação. Bastante negociação. Bastante troca financeira, certo? Muita troca financeira. Certo? A laranja já é uma barra muito importante. E indo para o próximo ponto, galera, a barra vermelha é uma barra onde tivemos um volume financeiro extraordinário. Um volume financeiro muitíssimo acima da média. Tanto que é a nossa barra mais forte. Galera, dentro desse pensamento, dentro dessa coloração do que nos diz cada barra a cada minuto, a gente tem alguns pontos bacanas para a gente começar a trabalhar. Essas duas barras aqui, galera,
vamos colocar aqui, pode ser branquinho. Essas duas barras, a azul e a branca, ó, branca, azul, branca, branca, azul. A gente, galera, não tem a presença, né? Não tem a presença de players institucionais. Players que dominam o mercado aí, né, galera? Que é onde a gente vai sempre tá procurando seguir os rastros deles, tá entendendo o posicionamento deles para tá conseguindo entrar nas nossas zonas de maior ponto de defesa, na nossa tap zone, beleza? Não tem presença dos players, tá? Vamos colocar players. Não tem presença dos players institucionais, das grandes instituições financeiras que dominam o mercado, que operam bilhões, bilhões e bilhões e bilhões. E eles que de fato fazem o mercado se mover, certo? Galera, nessas últimas 3 barras aqui, a gente tem a presença deles, certo? A gente tem a presença deles. Mas o que mais vai nos chamar a atenção é a barra laranja e a barra vermelha. A gente vai no rastro das barras laranjas e das barras vermelhas toda hora, certo? Então assim, já explicado, galera, para vocês terem uma noção do que é a coloração das barras, a gente já começa a ler o gráfico de uma maneira diferente, começa a ler o gráfico de uma maneira mais inteligente. A gente pode estar prestando atenção aqui, vamos colocar uns exemplos bem aleatórios, que nesse período do dia a gente teve uma troca bacana de dinheiro. A gente tem bastantes barras amarelas, bastante barras laranjas, e aqui a gente não tem uma troca tão legal. A gente tem uma barrinha laranja, uma barrinha amarela, outra amarela. Ou seja, possivelmente, galera, o que a gente tem na cabeça nesse momento? Que aqui o player fez uma força, colocou uma posição no mercado, certo? Encerrando uma posição ou dando início numa posição, e aqui o player sai do jogo, certo? Ele sai do jogo para fazer testes, para ver se alguém está colocando contra, se alguém do lado contrário, ele quer colocar para cima. Ele quer ver se alguém quer colocar para baixo, vai tentar fazer força com ele, se alguém vai brigar com ele. Então só por a gente saber essas colorações, a gente já tem uma noção aqui do que o mercado está nos mostrando. E após isso, galera, a gente pode ver que após ele colocar um dinheiro no jogo, descansar, sair, esperar ver se alguém vai colocar, começa a aparecer barras vermelhas, que são barras dele entrando no jogo de novo, forçando o mercado. E aí, esse movimento aqui, galera, já está, entre aspas, descrito. Quando a gente vê que ele entrou no movimento, saiu, teve um teste que ninguém colocou para baixo, e logo após ele entra com as barras vermelhas, forçando o mercado, levando o mercado para onde ele quer, que é a saída digna. A gente vai estar vendo isso, galera, tudo no curso, beleza? E depois do Tap Zone, a gente vai ter mais níveis a subir, certo? Sempre numa progressão. Então assim, galera, tudo que eu vou estar falando agora vai parecer um pouco confuso, mas volto a falar, tudo a gente vai estar vendo e a gente vai estar sempre numa progressão, numa constante progressão. Então assim que vocês assistirem essa aula, a próxima aula, o próximo módulo, volta, galera, e faz tudo de novo que vocês vão ver o quanto vai se encaixar as coisas, certo? Agora pode parecer um pouco confuso, até ainda mais, né, na verdade, para quem não conhece os indicadores, nunca operou dessa metodologia, nem parecido, mas tudo vai se encaixar pouco a pouco, beleza? Vamos para os exemplos, galera, que eu separei para vocês. Aqui a gente tem, galera, uma barra vermelha em um ponto de defesa, certo? O que é isso, galera? A gente tem, mais uma vez, eu vou comentar alguns termos técnicos aqui, que eu vou estar explicando daqui um pouquinho mais para frente, mas que agora vai parecer um pouco confuso. Mas preste atenção apenas na função das barras vermelhas, certo? Apenas na função das barras vermelhas, que é a aula que a gente está falando agora. Depois que vocês voltarem e olharem tudo de novo, vocês vão ver como tudo vai fazer sentido, tudo junto, beleza? Show de bola. Galera, a gente teve esse ciclo de baixa completo, esse ciclo de baixa tendo um alvo atingido, beleza? A gente, com a nossa significativa, galera,
a gente tem esta retração, beleza? Essa retração, a gente tem o mercado perdendo a retração e nos dando um mercado altista. Galera, no momento que o mercado perde essa retração significativa, o mercado diz pra gente, eu sou altista. E essa alta a gente já previu, a gente já sabia que ia acontecer. Na verdade, a gente já sabia que a maior probabilidade era de acontecer. A gente não sabe que vai acontecer. A gente sempre trabalha com as probabilidades, por isso que são trades de alta probabilidade. Galera, a gente sabendo que o mercado virou comprador, certo? O que a gente tem aqui? A gente tem um teste na retração maior da onda de inversão, que esta foi a onda que inverteu o mercado de vendido para comprado, por isso que a gente chama de onda de inversão. Então, assim, dentro do teste, ó, no momento que o mercado subiu, rompeu a retração significativa, começou a cair, a gente já está esperando o trade nesta região. A gente não vai abrir posição em nenhum outro lugar, apenas em retrações, apenas dentro da nossa tap zone, que é a retração significativa ou uma retração normal de onda de inversão, de fractal, com a nossa difference, que eu vou estar explicando um pouco mais para frente, e com a nossa projeção de Fibo, que é o nosso ABC, que eu vou estar explicando numa próxima aula aqui também desse mesmo módulo. Galera, função das barras vermelhas, que é o que a gente tem que ver na aula agora. Olha aqui, a gente tem um teste numa retração maior de onda de inversão e a gente tem barras vermelhas na mesma zona, na mesma região, certo? Da nossa retração, para nos dar ainda mais segurança em operar. Por quê? Galera, primeiro, barras vermelhas a gente só vai operar em ponto de defesa. Por exemplo, temos um ponto de defesa aqui, temos uma barra vermelha aqui, me dá muito mais segurança de entrar num trade do que não, certo? Isso me dá muito mais segurança. Por quê? Se eu tenho barra vermelha, lembram que a gente tem muito volume, a gente tem um volume extraordinário, um volume absurdo, que para fazer uma barra vermelha, só players institucionais que têm muito dinheiro vão fazer essa barra vermelha. Então, se eu tenho barras vermelhas aqui, galera, no fundo do mercado, eu tenho o quê? Alguém trancado, porque para alguém vender, alguém comprou. E isso daqui, galera, é uma leitura dos players antes de acontecer o movimento. Por quê? É a leitura do posicionamento dos players antes deles fazerem os movimentos, que vai nos dizer muito mais e vai nos dar uma probabilidade muito maior da gente estar acreditando nesse alvo. Que é o que, galera? A gente tem aqui o posicionamento dos players, certo? A gente tem um baita volume no fundo do mercado, que a gente vai estar vendo isso também. E logo após isso, a gente tem o mercado rompendo uma retração significativa. Aí eu pergunto para vocês, para alguém vender, alguém tem que comprar. Normal. Para um player, para ter uma barra vermelha no gráfico, alguém vendeu e alguém comprou. Basta a gente saber se quem vai ganhar o jogo é o vendedor ou é o comprador. Então, assim, a gente sabe que aqui tem alguém posicionado. E se tem alguém posicionado aqui e o mercado rompe uma retração significativa e volta para fazer um teste na retração na mesma região das nossas barras vermelhas, só por o mercado ter rompido uma retração significativa e tornado o mercado comprador após ele fazer um ciclo de venda com essas barras vermelhas, já faz a gente ligar um alerta que quem está no comando é o comprador. Além disso, a gente tem o mercado retornando e testando a mesma região das barras vermelhas. Galera, se essas barras vermelhas de fato é do comprador, o comprador vai defender. Ainda mais se elas estão na mesma região da nossa retração, que é o mais importante. A retração é o mais importante. E aí a gente tem o que aqui, galera? A gente tem, olha a nossa zona, a nossa tap zone, que bacana. A gente tem uma retração, um range que a gente vai estar vendo também, certo? Uma barra vermelha e uma difference, que é o preço médio do player, tudo na mesma zona. Por isso que é a tap zone, é uma zona de trades com alta probabilidade de acerto. Uma defesa do player pela difference, que a gente vai estar vendo,
uma defesa do player, uma possível defesa do player pelo range, que a gente vai estar vendo, uma possível defesa do player pela barra vermelha, que vocês estão entendendo agora o que é uma barra vermelha, que é porque tem muito dinheiro nessa barra, então se o player está posicionado, ele não vai deixar o mercado passar essa barra, ele vai falar, não, aqui que eu tô, é daqui para cima, eu sou comprador, é daqui para cima. Então, galera, a gente tem diversas possibilidades desse trade dar certo. A maior probabilidade é do trade dar certo. E, galera, a gente entrando aqui, a gente tem um ponto 1, ponto 2, ponto 3, que é sempre o nosso alvo. O nosso alvo é sempre a expansão de Fibonacci, certo? Do nosso ponto inicial do ciclo, do nosso ponto final do ciclo e do nosso teste na retração, certo? 1, 2, 3. E ele vai estar projetando para a gente ao nosso alvo. E aqui, galera, a gente tem um stop, uma entrada aqui com um stop abaixo do nosso último ponto de defesa, que era a retração, abaixo de 157 pontos, para um alvo de 1.037 pontos. Ou seja, a gente está arriscando, galera, isso para ganhar isso. Resumindo, a gente pode perder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, que uma que a gente acertar, a gente já vai pagar esses nossos 7 stops. Isso é fundamental, trabalhar com risco-retorno a favor. É a gente trabalhar com as probabilidades. Se tu tem uma chance de, vamos supor, de tu jogar um dado, beleza? O dado tem de 1 a 6. Então vamos trabalhar com risco-retorno de 1 para 6. Aqui a gente estava trabalhando de 1 para 7, vamos trabalhar 1 para 6. Se te falam assim, ó, eu vou te dar um dado, toda vez que cair o número 1, tu vai perder 10 reais. E toda vez que cair 2, 3, 4, 5 ou 6, tu vai ganhar 100 reais. A gente vai jogar esse dado toda hora. E a gente está falando, não é nem de um risco-retorno de 1 para 6, é de 1 para 5. Porque dos 6 números, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente vai estar trabalhando apenas com o 1 de loss. O 1 a gente vai perder 10 reais. Beleza, que é o que a gente iria perder aqui, ó. Vamos jogar 10 reais. E os outros números que caírem, os outros 5, a gente vai ganhar 100. Então é basicamente o que a gente está fazendo. A gente está falando assim, ó, eu estou num trade de alta probabilidade. Eu vou arriscar 150 para eu pegar 1026. E sempre que a gente tiver esse cenário com uma tap zone bem bacana, bem bonita, a gente tem que entrar porque é de alta probabilidade, certo? Deixa eu dar outro exemplo para vocês aqui que vai ficar bem bacana de entender ainda mais. Galera, as barras brancas e as barras azuis, a gente vai estar levando elas em consideração de qual maneira? Mas a gente vai estar olhando o gráfico, prestando atenção nas barras vermelhas e nas barras laranjas, certo? Mas a gente está acompanhando o gráfico, sabendo como que ele está trabalhando, qual a frequência financeira que ele está trabalhando. Mas, galera, se o mercado vem testar uma retração, por exemplo, aqui a gente tem esta retração fractal de onda 3, que a gente vai chegar lá. Galera, uma retração fractal de onda 3, testando sem dinheiro, sem ninguém colocando para baixo, com barra branca e barra azul, e uma diminuição do volume vendedor no mercado, é outro ponto de entrada. Ainda mais que a gente tem o quê? A nossa defense na mesma região, certo? A nossa defense está na mesma região. Olha que bacana, uma outra tap zone. Uma retração, que é a principal, uma defense, que é um preço médio do player, e 2 toques com uma diminuição do volume vendedor. Outro trade de alta probabilidade, para a gente estar arriscando aqui 70 pontos para estar buscando aqui 429. Então assim, galera, a gente vai usar também as barras brancas bastante em conjunto com a diminuição do fluxo, beleza? Que a gente vai estar chegando lá. Outro exemplo, galera, é o que? Dentro desse ciclo de alta, que ele dá um teste numa onda 2, vai lá, dá um fractal de onda 3, volta e nos dá um novo fractal de onda 3. Ó. O mercado nos dá um novo fractal de onda 3 na retração da onda 3. O que a gente tem nessa região? A gente tem uma barra vermelha,
certo? Que vai nos dizer o quê? Que tem uma troca de dinheiro ali, tem interesse dos players em trocar dinheiro ali, ou seja, está tendo muito dinheiro naquela região. Agora, quem que vai ganhar? É o vendedor ou o comprador? Isso a gente vai saber nos próximos movimentos. Mas a diferença é que a gente tem que arriscar, porque novamente a gente vai estar arriscando um stop desse tamanho para estar pegando um alvo desse tamanho. Mais uma vez a gente vai estar trabalhando com risco retorno a favor, certo? E aí, além disso, o mercado faz uma barra vermelha, tenta cair, não cai, sobe, faz um novo teste na nossa retração. Ó, a gente tem o primeiro toque na retração, o segundo toque na retração e no segundo toque uma barra laranja, que é a segunda barra que a gente vai ficar de olho. Ou seja, essa região está me dizendo que é essa região uma região provável de um trade de alta probabilidade de acerto. Por quê? Se essas barras forem dos vendedores, eles vão ganhar e o mercado vai cair. Mas não tem problema, a gente vai perder isso. E se o vendedor perder, for estopado e o comprador ganhar, a gente vai ganhar isso daqui. Então, olha o risco-retorno mais uma vez, certo? Que é o que acontece nesse momento. A gente tem aqui de alvo, a gente entrou no trade aqui na barra laranja. A gente tem de alvo, de stop 110 pontos e de alvo 654 pontos. Mais uma vez um trade de risco-retorno 1/5 e a gente trabalhando a favor do movimento, certo? Vou estar trabalhando aqui com outros exemplos que cada vez vai ficar mais claro. Galera, outro exemplo que a gente pode ter de barra vermelha é na agressão. O que é na agressão? Se o mercado, se aquela barra vermelha for de um vendedor, vamos usar o exemplo anterior que a gente estava. Lembra que a gente estava numa perna altista, testando a retração e fazendo uma barra vermelha aqui, certo? Se essa barra vermelha o vendedor ganhar, ele vai colocar o mercado para baixo. E essa barra vermelha aqui, ela foi de agressão, porque o player agrediu o mercado e ganhou o jogo. Agora, se ele não ganhar o jogo, essa barra vermelha foi de absorção. Por quê? Porque o player absorveu, o player comprador absorveu todo aquele dinheiro do vendedor. Ele falou, me dá, eu compro. E depois ele joga o mercado para cima. Ou seja, essa barra vermelha foi de absorção. Depois que o mercado segue uma alta, a gente percebe que realmente o player comprador ganhou. Mas é óbvio que o nosso risco a gente vai tomar aqui. A gente tem que prever que o comprador vai ganhar, já que a gente está numa zona de alta probabilidade de acerto, uma tap zone. Aqui, galera, eu peguei um exemplo de agressão que a gente tem, aonde o comprador deu sequência no movimento. A gente tem aqui uma retração de onda 3, certo? A gente tem esse ciclo, essa onda de inversão, tem uma retração aqui, de onda de inversão, temos o mercado testando e logo após o mercado perder uma linha de tendência, ele acelera, ele coloca dinheiro no jogo com uma barra vermelha e o mercado toca para cima. Ou seja, o mercado agrediu, o player agrediu e o mercado andou, certo? Mais uma vez, aonde é o nosso risco? O nosso risco é aqui na retração. Preste atenção como ele faz barra vermelha, barra laranja, barras amarelas, que são barras já com algum dinheiro financeiro, porém o nosso volume vendedor não tem nada de vendedor para tocar para baixo. E depois que o comprador identifica isso, que o mercado não tem força para cair, ele agride tocando para cima, certo? Para sair, ponto 1, ponto 2, ponto 3, para ter uma saída digna no alvo dele. Ou seja, estamos entrando dentro da retração, lembrem, dentro da retração, certo? Com um stop aqui de 130 pontos para estar buscando um alvo de 900 pontos, mais uma vez com risco retorno a favor. Vamos para outro exemplo. Demos um exemplo de absorção, onde o player absorveu aquela barra vermelha e tocou para cima, e agora onde o player agrediu o mercado com uma barra vermelha. Aqui, galera, a gente tem um exemplo de briga. O que é uma briga? Galera, uma briga é onde o comprador está fazendo força e o vendedor também. Comprador, vendedor, comprador, vendedor, comprador. E quando um perde, a gente tem uma aceleração no mercado, que é o perdedor estopando, stop, e o mercado, blum, rolando.
Então assim, galera, a gente tem essa onda 1, tem um teste aqui e a gente tem o quê? A gente tem, novamente, na nossa tap zone, uma barra vermelha para nos defender, certo? Para esse comprador ter uma defesa para tocar para cima, beleza? E aqui, galera, a gente tem outras barras vermelhas na mesma região, ou seja, tem alguém vendendo muito e esse comprador está comprando muito, certo? Tem muita troca de dinheiro nessas barras. E quem vai ganhar? A gente não sabe, mas o nosso dever é entrar aqui numa operação com um stop desse tamanho para a gente buscar um alvo desse tamanho. Óbvio que algumas vezes a gente vai tomar esse stop. A diferença, galera, é que a gente pode tomar 6 stops desse, que uma que a gente acertar, a gente vai recuperar todos os stops, certo? Aí que tá a mágica da lógica TAP, certo? A mágica da TAP Zone é sempre trabalhar com risco-retorno a favor. Vamos para outro exemplo, galera. Esses exemplos do índice, separei os exemplos do dólar também. Uma aqui, galera, no posicionamento de defesa. O que é isso? Temos aqui, galera, um posicionamento dos players no início do pregão, certo? O mercado subindo, caindo, rompendo essa retração, certo? Rompendo essa retração desse ciclo de alta, beleza? E tendo uma retração baixista para a gente estar operando. Olha que bacana. Uma retração bem definida baixista, o mercado testando com barra branca e com barra azul. O mercado testando sem volume, sem dinheiro. E o que a gente tem mais uma vez na nossa tap zone? A gente tem uma difference, que é o preço médio desse player vendedor. Tá aqui o preço médio dele. Ó, passando exatamente onde segurou o mercado. A gente vai estar vendo uma aula especificamente sobre isso. A gente tem aqui um range na mesma zona. Olha aqui, galera, que coisa bonita. Na mesma zona da nossa retração. E, além disso, a gente tem barras vermelhas na mesma zona da nossa retração. Olha aqui. Essa zona em branca, galera, é a nossa tap zone. Ó, barras vermelhas, o range, certo? Que o range, galera, é uma lateralização do mercado, certo? A gente vai estar vendo. Barras vermelhas, o range, a retração, que é o essencial, a difference, que é o preço médio do player, e um brinde ainda, que é o mercado vindo sem volume para testar, vindo sem dinheiro para colocar para cima. O mercado está sem dinheiro para tocar para cima, não tem ninguém com dinheiro, nenhum institucional para colocar o mercado para cima. Então o mercado sente esses pontos de defesa nesta zona e cai. E responde. E responde como? Com a saída digna do player. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Temos aqui na nossa retração um stop de 11 pontos, 10 pontos, para estar procurando um alvo de 62. Um risco-retorno de 1 para 6. Certo? E aí o mercado, o vendedor que já estava no jogo, percebe que não tem nenhum comprador para colocar contra, e o que ele faz? Entra no jogo novamente, agredindo o book de oferta para estar realizando o seu lucro, beleza? Vai ficar muito mais claro com o decorrer, galera. É mais aqui para vocês estarem vendo o poder da lógica e, claro, o quanto as barras vermelhas nos ajudam na nossa tap zone, beleza? A gente ter mais segurança em estar entrando num trade. Vamos pegar um exemplo aqui de defesa novamente, galera. Olha só. Aqui a gente tem esse ciclo de alta, beleza? Tendo uma leitura um pouco maior aqui, galera, para vocês começarem já a entender e se familiarizar com os termos. A gente tem aqui uma onda de inversão, que é uma onda que, ó, o mercado era baixista e a gente teve uma onda de inversão, que inverte o mercado, tornando ele comprador. A gente tem um teste aqui, galera, na nossa retração maior da onda de inversão, certo?
olha aqui, a gente tem um teste maior numa onda de inversão. Ponto 1, 2, 3, a gente tem um trade aqui de 9 pontos de stop para procurar 62 pontos, trade 1 para 7, beleza? Após isso, galera, quando o mercado cumpre um alvo, a gente tem aí que traçar a nossa significativa, que a gente vai estar entrando nesse assunto, que é onde o player tende mais a defender aquela posição, certo? A gente tem aqui a nossa retração significativa e a gente tem aqui a nossa retração para tomar risco no mercado, que é esta retração aqui. E o que a gente tem na retração, galera? A gente tem uma barra vermelha na mesma localização da retração. A gente tem aqui, galera, uma defense na nossa região de defesa, certo? Ó, opa. A gente tem uma defense na nossa região de defesa. O preço médio do player está passando aqui. E não é por acaso que aqui ele defende. Então, assim, nessa tap zone, o que a gente tinha nessa tap zone? Além do nosso ABC de correção, que a gente vai estar vendo também. A gente tem aqui uma tap zone com... Essa é a nossa tap zone. A gente tem barra vermelha, a expansão, certo? Desse ABC de correção, que é essa marronzinha. Entre o 100 e o 127 é onde o mercado tem que parar. Além disso, a gente tem a nossa retração significativa e a gente tem a defense, que é o preço médio do player. Olha quantos indícios a gente tem que o comprador vai defender esta posição. Barra vermelha, expansão ABC e retração. A gente tem tudo aqui, além da defense. E o que o mercado faz? Faz uma barra vermelha ali dizendo que essa é uma região com interesse dos players, certo? É uma região onde eu tenho uma defesa compradora, uma possível defesa compradora e um vendedor está tentando tocar para baixo. E o nosso dever é entrar aqui nesse ponto com o stop aqui embaixo de 9 pontos para estar procurando ponto 1, ponto 2, ponto 3, a nossa saída, certo? Que vai nos dar aí 51 pontos, um trade de 1 para 5, certo? Estamos entrando com 9 pontos de stop, procurando 51. Então, galera, mais uma vez, o poder da barra vermelha na nossa tap zone. O resto tudo a gente vai ver nas próximas aulas, a função de cada uma e cada vez mais vai estar fazendo sentido tudo isso. Vamos lá para o último exemplo, um exemplo de agressão, aquele exemplo que eu disse que, ó, aqui o player absorveu, o player comprador, que fez essa perna aqui de alta, ele absorveu essa força contrária vendedora. Veio uma força contrária vendedora, veio uma barra vermelha, ele absorveu, ele falou, não, eu vou comprar e jogar o mercado para cima, certo? Então, nesse caso aqui, o player fez ao contrário. O player viu que não tinha força vendedora e ele agrediu. Vamos dar um exemplo? Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem o mercado testando uma retração fractal de onda de inversão. Mais uma vez, o mercado baixista. O mercado rompe a retração desse movimento baixista, ele tem uma onda de inversão. Uma onda que vira o mercado de vendedor para comprador. Virando o mercado de vendedor para comprador, a gente tem os fractais que a gente pode estar entrando, certo? Até a onda maior da inversão. E aí, galera, o player entra no jogo, vê que não tem ninguém para fazer força. Ó, olha tudo que ele colocou de dinheiro no mercado. E ele vê que o vendedor não tem força para colocar para baixo. E isso a gente tem mais segurança quando a gente vê as barras brancas e as barras azuis. Fala assim, não tem dinheiro para colocar para baixo. E se não tem dinheiro para colocar para baixo, o mercado perde essa linha de tendência, o player fala o quê? Não tem ninguém? Então eu vou colocar o mercado para cima para eu ter uma saída digna, para eu realizar lucro. E aí a gente tem o alvo 1, 2, 3, certo? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, que é o alvo maior da onda de inversão. A gente tem o player agredindo, colocando força no mercado e o mercado indo lá buscar a nossa zona de alvo. Mais uma vez, um stop de 6 pontos para a gente estar procurando 50 pontos.
trade de 1 para 8, certo, galera? Então, essa é a função da coloração das barras. A gente entender o posicionamento dos players antes do movimento acontecer. A gente está agregando isso dentro da nossa tap zone. E bem importante, galera, lembrem, a gente só vai levar em consideração para tradear a coloração das barras apenas se elas estão na nossa tap zone. Se não está na nossa tap zone, não vamos levar em consideração. A gente vai apenas estar olhando o mercado, falando assim, ó, teve bastante troca de dinheiro aqui, o mercado subiu, caiu, aqui o mercado deu uma relaxada, ó, barrinha branca, barrinha azul, o mercado deu uma relaxada, aqui teve interesse de algum player, a gente só vai estar lendo o mercado dessa maneira. Agora, é diferente se a gente tem uma retração, uma tap zone e na mesma região a gente ter, ó, vamos traçar aqui uma retração, vamos traçar uma retração aleatória só para vocês estarem entendendo aqui, ó. Por exemplo, se a gente tivesse uma retração aqui, tá? Uma retração aqui na frente que a gente estaria, por exemplo, o mercado subindo aqui, tá? Não era esse caso, a gente está numa retração totalmente aleatória, mas a gente só vai levar em consideração se ela estiver na mesma região da nossa retração, certo? Ou se, que nem o exemplo anterior, ela estiver testando uma retração. Aqui a gente tem os dois exemplos. A gente tem o mercado testando a retração com barra vermelha e no mesmo momento a gente tem uma barra vermelha na região. Mas se aqui fosse uma barra amarela, vamos colocar uma barra amarela. Ó, se aqui fosse uma barra amarela, a gente teria uma barra vermelha testando a região, fazendo um teste na região. Então essa barra vermelha a gente vai levar em consideração porque ela está testando a região. E claro, se tiver uma barra vermelha na mesma região, nos dando um ponto de defesa, a gente também vai estar com ela, beleza? Galera, próximos vídeos tudo vai ficar mais claro. Vamos que vai dar tudo certo, beleza? Tamo juntasso.